A Segunda Guerra Mundial. Um dos conflitos mais devastadores e abrangentes da história humana. Um conflito global de escala e devastação sem precedentes que tocou quase todos os cantos do mundo. Durou de 1939 a 1945, engolfando nações e continentes. Cada ano trouxe novas batalhas, novas alianças e novas tragédias. Mais de 30 países participaram, arrastando milhões para o seu vórtice. Soldados de diferentes nações lutaram lado a lado, enquanto civis enfrentavam horrores inimagináveis. Mais de 60 milhões de vidas perdidas, inúmeras outras marcadas física e emocionalmente. As cicatrizes da guerra são visíveis até hoje. A guerra alterou para sempre a história, remodelando fronteiras, derrubando impérios e dando início à Guerra Fria. As decisões tomadas durante e após o conflito moldaram o mundo moderno. Para além das narrativas conhecidas, existem inúmeras histórias não contadas de coragem, resiliência e sacrifício. Histórias de pessoas comuns que se tornaram heróis. Essas histórias proporcionam uma compreensão mais profunda da guerra, revelando o preço humano por trás das estatísticas. Elas nos lembram da força do espírito humano em tempos de adversidade. Enquanto os exércitos se enfrentavam nos campos de batalha, um tipo diferente de guerra graçava nas sombras. Esta era uma guerra travada não por soldados uniformizados, mas por cidadãos comuns, homens e mulheres que se recusavam a aceitar a opressão. Por toda a Europa ocupada, cidadãos comuns se levantaram para resistir à opressão nazista. Eles se organizaram em pequenos grupos, muitas vezes em segredo, arriscando suas vidas e as de suas famílias. Esses movimentos de resistência, muitas vezes mal armados, desempenharam um papel crucial em minar o inimigo. Com armas improvisadas e táticas de guerrilha, eles conseguiram causar danos significativos às forças de ocupação. A resistência francesa interrompeu as linhas de suprimentos alemãs e ajudou aviadores aliados. Eles sabotaram ferrovias, cortaram linhas de comunicação e forneceram informações vitais aos aliados. Na Polônia ocupada, o Exército Nacional Polonês organizou uma revolta ousada em Varsóvia em 1944. Esta revolta foi um dos maiores atos de resistência durante a guerra. Durante 63 dias, eles lutaram bravamente contra a máquina de guerra alemã. As ruas de Varsóvia se tornaram campos de batalha, com cada esquina e cada prédio sendo ferozmente disputados. Embora finalmente esmagada, a revolta de Varsóvia simbolizou o espírito inabalável daqueles que se recusaram a curvar-se à tirania. Hoje, monumentos e memoriais em toda a Europa lembram esses heróis anônimos e suas contribuições inestimáveis para a liberdade. A Segunda Guerra Mundial foi um terreno fértil para espionagem e operações secretas. A coleta de informações, a sabotagem e o disfarce tornaram-se aspectos cruciais do conflito. A Operação Mincemeat enganou os alemães sobre a invasão aliada da Sicília em 1943. Os codificadores Navajo desempenharam um papel vital nas comunicações militares americanas, com sua língua indecifrável para os japoneses. A contribuição dos codificadores Navajo permaneceu em segredo por anos, um testemunho da engenhosidade e bravura dos soldados indígenas americanos. A Frente Oriental foi o verdadeiro cadinho da Segunda Guerra Mundial, onde as forças se enfrentaram em uma escala sem precedentes. O confronto titânico entre a Alemanha nazista e a União Soviética foi marcado por uma brutalidade inimaginável, com milhões de soldados e civis perdendo suas vidas em batalhas ferozes. A Batalha de Stalingrado, de agosto de 1942 a fevereiro de 1943, foi um ponto de virada crucial, interrompendo o avanço alemão e mudando o curso da guerra. O cerco a Leningrado, que durou 872 dias, permanece como um testemunho da resiliência humana e da capacidade de suportar adversidades extremas. Presos pelas forças alemãs, os habitantes da cidade suportaram bombardeios implacáveis, fome e doenças, enfrentando condições desumanas.
No entanto, eles se recusaram a se render, com seu espírito inabalável e uma determinação feroz para sobreviver e resistir. Por trás das grandes narrativas, estão as histórias pessoais de indivíduos apanhados na voragem da guerra. Soldados e civis enfrentaram dificuldades inimagináveis, e suas experiências oferecem um vislumbre do custo humano do conflito. Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco, suportou os horrores de Auschwitz e explorou os efeitos psicológicos da prisão. Anne Frank, uma jovem judia, oferece um relato pungente de perseguição e esperança em seu diário. As palavras de Anne continuam a ressoar, lembrando-nos do custo humano da intolerância e do ódio. Vários pontos de virada menos conhecidos foram cruciais para moldar o resultado do conflito. A Batalha da Grã-Bretanha, em 1940, impediu uma invasão alemã da Grã-Bretanha. A defesa da Força Aérea Real ganhou tempo crucial para os aliados se reagruparem. A Batalha do Atlântico garantiu o fluxo de suprimentos e reforços para o teatro de operações europeu. Os submarinos alemães ameaçaram os navios aliados, mas a vitória aliada foi crucial. A Segunda Guerra Mundial teve um impacto profundo na frente doméstica, transformando sociedades e economias. Os civis enfrentaram racionamento, ataques aéreos e o medo constante de perder entes queridos. As mulheres desempenharam um papel vital, ocupando empregos tradicionalmente ocupados por homens. Elas trabalharam em fábricas, produzindo munições e outros bens essenciais. Suas contribuições desafiaram os papéis tradicionais de gênero e abriram caminho para uma maior igualdade. A guerra também impulsionou avanços tecnológicos na aviação, medicina e comunicações. O legado da guerra: avanços tecnológicos. A Segunda Guerra Mundial impulsionou rápidos avanços tecnológicos. O radar revolucionou a navegação aérea e marítima, tornando as viagens mais seguras. O motor a jato transformou as viagens aéreas, encolhendo o mundo. A penicilina, descoberta pouco antes da guerra, salvou inúmeras vidas e revolucionou a medicina. A produção em massa de penicilina durante a guerra a tornou amplamente disponível. O pós-guerra, uma nova ordem mundial. O fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, marcou o início de uma nova era. A antiga ordem mundial cedeu lugar a uma ordem bipolar dominada pelos Estados Unidos e pela União Soviética. A aliança do tempo de guerra entre essas superpotências se dissolveu, levando à Guerra Fria. A Europa enfrentou a difícil tarefa de reconstrução, o que levou à formação da União Europeia. O fim da guerra também testemunhou o nascimento de novas nações, à medida que antigas colônias conquistaram a independência. O impacto duradouro na política global. O legado da Segunda Guerra Mundial continua a moldar a política global hoje. As Nações Unidas, estabelecidas em 1945, são um testemunho do desejo por um mundo mais pacífico. Os Estados Unidos emergiram como uma superpotência, com seu poderio econômico e militar incomparável. A União Soviética também emergiu como uma grande potência, com sua influência se estendendo pela Europa Oriental. O legado da guerra é visível em vários conflitos e tensões geopolíticas desde 1945. Conclusão. Relembrando o passado, moldando o futuro. A Segunda Guerra Mundial deixou uma marca indelével na humanidade. Seu legado continua a moldar o mundo em que vivemos hoje. Ao estudar a história da guerra, obtemos uma compreensão mais profunda do passado e seu impacto no presente. Ao navegarmos pelas complexidades do século XXI, que possamos nos inspirar nas lições da Segunda Guerra Mundial para construir um mundo mais pacífico e justo para todos.